Fala pessoal do Área Militar, sejam bem-vindos ao canal. Observamos que nos últimos dias surgiram algumas movimentações, algumas atividades lá na Ucrânia, lá na região, mais a sua porção em conflito, para realizar um referendo para separar os separatistas ali, os cidadãos russos e também ucranianos que não se consideram ucranianos, se consideram como parte da Rússia e que envolve, é claro, todo uma questão de religião, questão política, questão cultural, questão de gerações passadas de pai para filho, enfim, nessas porções em conflito atualmente, o desejo de alguns indivíduos se separar da região e transformar em território muito mais da Rússia do que em territórios de repúblicas como Donetsk e Luhansk surgiram nos últimos dias. E vamos trabalhar com vocês a respeito disso neste momento aqui no Área Militar. Estou aqui com o canal, estou com um site aberto do Área Militar. Para quem não conhece ainda, é o areamilitaroff.com, onde acompanham as principais notícias mais destacadas do dia e no setor de defesa e segurança. Com vocês, então, vamos tratar aqui sobre Luhansk, que está perto de um referendo que pode decidir a mobilização total da Rússia na região. Vou trabalhar com vocês as consequências disso, que podem surgir a partir disso, a partir do referendo que vai dar um sinal verde ou sinal vermelho, ou seja, negativo para isso. E é muito importante que vocês tenham a mente aberta. Não estou aqui querendo falar que isso é muito bom para a Rússia, ou isso é muito ruim para a Rússia, ou isso é muito bom para a Ucrânia, ou muito ruim para a Ucrânia. Não estou fazendo aqui jogos de forma a ficar, ou às vezes de um lado, ou às vezes do outro, e também não estou aqui ficando em cima do muro. Vou colocar as minhas análises, vou colocar a minha observação e cabe a você decidir se o que eu estou falando é importante para acrescentar nos seus estudos, buscar mais informações para se chegar a uma interpretação sobre os fatos. Estando aqui com a página, o artigo, Luhansk está perto de um referendo. Até aqui, nesse artigo, é destacado no site que a região de Luhansk pode estar próxima de um referendo. Por que pode estar próxima de um referendo? A Rússia, ela, segundo o levantamento de alguns analistas no Ocidente, ela está organizando e quer realizar um referendo sobre os territórios recém-adquiridos da região de Luhansk. Por que Luhansk? Porque Luhansk foi a primeira região de Donbas, ou seja, Donetsk e Luhansk, que foi completamente tomada, dominada, controlada pelas tropas russas. Que o objetivo central, até a princípio, é tomar toda a região de Donetsk e de Luhansk, que é a região de Donbas, e entregar para as repúblicas, para os separatistas. Este é um ponto. Mas Putin já confirmou que quer implantar o seu império como um cesarista, enfim. O que estamos trabalhando neste momento são os princípios lá no início do conflito, que é entregar aos separatistas. Até que houve o reconhecimento das repúblicas por parte de Putin. Então, esses territórios recém-adquiridos, totalmente dominados pelos russos, abrirá o caminho para uma mobilização geral do país. E isso foi o quê? Foi até confirmado pelo próprio governador de Luhansk por parte da Ucrânia, que é o Sergei Gaidai. Por que disso? Essa desocupação de temporariamente ocupada da região ucraniana de Luhansk, do ponto de vista da Rússia, será um ataque direto à Rússia. Vamos trabalhar sobre isso. Como assim, né? Vamos acrescentar até aqui mais um ponto. Nesta segunda-feira, 19 de setembro, a chamada Câmara Pública de Luhansk
no seu líder, né, autoproclamado ali, Leonid Pazyshnik, também emitiu esse desejo, e também junto com o chefe da Câmara Pública de Donetsk, que é Denis Pushilin. O que isso quer dizer? Que uma determinada atividade para se chegar a uma independência e deslocamento da porção governamental de Kiev também está com efeito sobre Donetsk. Ah, mas esse era o objetivo? Sim, mas Donetsk não está 100% dominada pelos russos. É bom deixar bem claro. Então, essa porção de Luhansk, que está tentando abrir um referendo, já contaminou Donetsk, que a mobilização na região ainda é muito devagar, porém de Luhansk está muito adiantada. E o que isso representa, que Gaidai ele até colocou isso, que vai beneficiar a Rússia. Por quê? Que pode dar legitimidade para a Rússia. Vejam só, tempos atrás, meses atrás, quando os Estados Unidos começaram a enviar diversos armamentos altamente potenciais de destruição para a Ucrânia, principalmente sistemas HIMARS, que é de alta mobilidade, sistemas múltiplos lançadores de alta mobilidade, ficou aquela ânsia por parte dos ucranianos dos Estados Unidos enviarem sistemas como mísseis de longo alcance de até 300 km, são os mísseis ATACMS, que pode atingir qualquer área ali da região mais mais oeste da Rússia, se for utilizado na porção leste da Ucrânia. E isso que foi muito mal recebido por Putin, porque Putin ele viu que seria a maior ameaça naquele momento. Então Putin pressionou os Estados Unidos e ele foi, através da sua mídia estatal, ameaçou, falou que se realmente esses mísseis caírem nas mãos dos ucranianos, teremos uma grande possibilidade da Ucrânia atacar território russo. Ah, mas a Rússia ela atacou os ucranianos, a Ucrânia está sendo invadida pelos ucranianos, a Ucrânia está sendo atacada, a Ucrânia está sendo atacada pelos os russos atacaram a Ucrânia, sim, mas o ponto é, a fala de Putin, para ele é uma operação militar, para nós ou para outro indivíduo é uma guerra que foi, sim, avançada, iniciada em 2014, que teve uma progressão que ela deu continuidade, ou seja, ela voltou ativa em 2022 e que para mim, por exemplo, foi uma mobilização por parte de Putin, que começou a atacar diversas áreas na região de Donbas e ao sul da Ucrânia. Ponto. Então, ele deixou bem claro, se esses mísseis caírem nas mãos dos ucranianos, teremos uma guerra em curso e não mais uma operação militar. Quando ele diz operação militar, ele menciona somente a região, aquele leste da Ucrânia, que é a região de Donbas, que é Luhansk e Donetsk. E ele fala, vai transfixar toda a Ucrânia, porque isso dá competência para os ucranianos atacarem qualquer região mais oeste da Rússia com os mísseis americanos. E cá entre nós que há uma grande possibilidade também desses mísseis serem utilizados contra infraestruturas vitais por parte da Rússia, porém dentro do território da Rússia e dos seus aliados, como a Bielorrússia. Então, isso já demonstra uma grande cautela por parte dos Estados Unidos, que não enviaram. E também da Rússia, que não atacou de forma mais grotesca todo o território da Ucrânia. Isso é bom a gente deixar bem claro isso. Não que isso seja algo benéfico, por parte, bonzinhos, ou seja, eles são os mocinhos. Pelo contrário, dos dois lados não merecem nenhuma credibilidade. Isso é bom deixar muito bem claro. Houve, antes deste conflito, muitas manobras de ambas as partes, principalmente da OTAN e também da Rússia. Ponto. Então, ao passo em que você ofertava
mísseis para a Ucrânia legitimava a Rússia a atacar territórios totais da Ucrânia, porque a Ucrânia iria utilizar contra alvos dentro da Rússia. E Putin também deixou bem claro, deixou um apêndice, quem estivesse por trás disso também seriam atingidos pela força da Rússia, ou seja, Europa e Estados Unidos. Com esta ânsia de referendo por parte desses separatistas, o que isso implicará? Se os separatistas confirmam em referendo que os territórios, por exemplo, de Luhansk, neste caso, da matéria, já pertence à Federação Russa e constitucionalmente, dentro da Constituição Federal da Rússia, todos os territórios são soberanos e qualquer lesão nesses territórios soberanos é uma agressão contra a Grande Rússia, a Rússia ela tem legitimidade para atacar esses indivíduos, no caso, a Ucrânia. Então, esse referendo em si, ele vai englobar a Luhansk, região de Luhansk, como da Rússia. Então, não vamos ter mais aquela conformação de mapa da Rússia. Vamos ter a Rússia mais Luhansk mais Crimeia. Ah, mas isso não foi reconhecido pelas entidades internacionais. Ponto. Não estamos falando sobre a legitimidade da Crimeia. Estamos falando que, para Putin, isso é verdadeiro. Isso já é da Rússia, Crimeia. Então, essa legitimidade em referendo de Luhansk como território da Rússia vai dar muita progressão para a Rússia atacar se for agredida dentro do território de Luhansk, porque irá pertencer à Rússia. Essa guerra realmente vai ser muito maligna para a Ucrânia, se esse referendo realmente ocorrer. Porém, vamos colocar aqui alguns pontos. Segundo o prefeito de Melitopol, por parte da Ucrânia, região de Zaporizhia, Ivan Fedorov, os russos programaram um possível referendo para 4 de novembro agora, deste ano. Mas ele tem certeza, Ivan Fedorov, de que, devido ao sucesso da contraofensiva das Forças Armadas da Ucrânia, onde foram essas contraofensivas? Região do corredor de Mykolaiv e Kryvyi, que ainda tem uma grande concentração, que muito tempo atrás já vimos relatando sobre a grande concentração de contraofensiva em Kherson e em Kharkiv, que deu muito certo, que expulsou a linha de frente da Rússia para as divisas de Luhansk. Por isso que os separatistas querem, o mais rápido possível, esse referendo seja efetivado para expulsar qualquer nova progressão da Ucrânia. Então, Ivan Fedorov coloca que a contraofensiva das Forças Armadas ucranianas tornará o movimento de votação e usurpação dos territórios poderá não ser realizado. Por quê? Isso demonstra que a Ucrânia está viva, que a Ucrânia ela está sabendo aproveitar de todos os seus benefícios e capacidades que tem bélica, financeira, política, geopolítica e dentro ali da própria Força Armada a questão de moral. Os militares ucranianos estão com uma moral muito importante por conta dos ganhos passados. Kharkiv, Kherson, Melitopol, Zaporizhia, corredor Mykolaiv, Kryvyi. E isso é um sentimento muito positivo para eles. Porém, o referendo ele é uma verdade que pode acontecer. Mas, para outros indivíduos mais ligados à região ali em guerra, acredita que realmente isso não vai acontecer, por conta dos contra-ataques da Ucrânia. E, para encerrar, essa nova fase, eu até deixei bem destacado aqui, esta nova fase da guerra começou, a guerra de procuração, que antes do início do conflito em Donbas, a Rússia reconheceu as duas regiões, Luhansk e Donetsk,
como independentes. Por quê? Como já havia dito no início do vídeo, Putin reconheceu Luhansk e Donetsk como independentes antes de decretar a guerra. Foi ali na época ali do dia 20, mais ou menos de fevereiro, um pouco antes de decretar, dar sinal positivo para todas as suas forças na região do comando ali oeste da Rússia e sudeste da Rússia, invadir a região de Donbas. Ele legitimou, deu legitimidade e apoiou a independência. E como ele apoiava ali a independência, e seriam umas repúblicas aliadas à Rússia, e todos os seus aliados serão defendidos pela Rússia. Foi então que 24 de fevereiro ele iniciou o conflito. Então, pessoal, essa foi mais uma análise rápida em torno desta notícia do referendo. Espero que tenham gostado. Tem outras notícias também bem bacanas aqui que foram colocadas. Por exemplo, a Noruega vigia a fronteira com a Rússia por 100 anos durante 24 horas. Muito bacana mesmo. Sintam-se à vontade aqui, entrar no site e revirar, ler as notícias. Realmente está bem interessante, bem bacana. Muitas pessoas, essas curiosidades assim, muitas pessoas às vezes não conhecem. É bacana vocês entrarem e se divertirem aí no canal, no site do Área Militar. Convido vocês, é claro, a se inscreverem aqui no canal, ativarem o sino de notificação, entrarem no nosso Twitter, no nosso Instagram, pelo @AreaMilitarOff, se inscreverem, seguir o canal e também lá no nosso Facebook, que é o facebook.com/AreaMilitarOficial. É claro, como eu venho sempre pedindo também, a possibilidade de vocês doarem qualquer valor para o nosso canal através da chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com. Isso vai ser de grande valia para o crescimento aqui do canal. Pessoal, espero que tenham gostado. O próximo tema vai ser um pouco mais leve e, inclusive, o vídeo de amanhã vai ser sobre esse referendo, porém de forma mais complexa e de forma mais enxuta só que de forma mais complexa. Espero que tenham gostado desse vídeo. Ficaram até aqui neste momento é porque gostaram. Muito obrigado e até o próximo vídeo.